Deus não começa a falar quando você para escutar. Ele já está falando. A questão é, você está consciente o suficiente para perceber ele falando? Isso é o que a Bíblia chama de revelação. E deixa eu te falar, revelação não está restrito para algumas pessoas ou para os profetas. Está disponível para todos os filhos de Deus. Só que a gente está tão acostumado a conviver com a dimensão natural que a gente se esquece de aprender a discernir aquilo que está acontecendo no espiritual e por isso muitas revelações se perdem. Porque sem revelação você até consegue andar com Deus, mas você vai andar no raso. Existem águas profundas de revelação em Deus e esse vídeo é para falar exatamente disso, da revelação de Deus, da revelação espiritual. Jó 33 fala que Deus fala de um modo ou de outro. Deus fala por meio de sonhos, de visões. Deus também fala aos nossos ouvidos, sempre com o propósito de nos advertir, de nos livrar do orgulho. E de cara, eu quero responder a seguinte pergunta. Deus fala? Sim, Deus fala. Se você ainda tem dúvida se Deus pode falar com você ou se você pode escutar a Deus, eu quero te trazer logo a clareza de que Deus fala e você pode escutar a Deus. Mas por que muitos não escutam a Deus? Porque faltam sensibilidade e discernimento daquilo que está acontecendo na dimensão espiritual. E deixa eu explicar um pouquinho melhor. O som é emitido por meio de ondas. Estão sendo emitidos aqui. Só que a gente não consegue enxergar. É mais ou menos assim que acontece na dimensão espiritual. Deus está falando, a dimensão espiritual está se movendo. Mas se a gente não estiver conseguindo captar e sintonizar na frequência correta, a gente não vai perceber aquilo que está sendo comunicado, aquilo que está sendo movido na dimensão espiritual. E isso é revelação. É quando você sintoniza na frequência correta. É como uma rádio. A frequência da rádio está sendo emitida a todo momento, mas você precisa do aparelho correto e sintonizar na frequência correta. Quando isso acontece, quando você está no canal certo, você consegue escutar claramente aquilo que aquela estação de rádio está propagando. É assim que acontece na revelação espiritual. Você precisa entrar e alinhar com Deus na frequência correta da dimensão espiritual, para que você acesse essa revelação. E você se conecta e pode ouvir a voz de Deus falando com você. E algo que precisa ficar bem claro é que o mundo espiritual é muito mais real daquilo que você consegue captar por meio do natural. Aquilo que você toca, aquilo que você enxerga é a dimensão natural, captada pelos seus sentidos naturais. Sua visão, audição, o olfato, o tato. Esses sentidos naturais captam as coisas naturais, mas você é um ser espiritual, você também tem sentidos espirituais e por meio desses sentidos espirituais você pode captar a dimensão espiritual. Você tem uma visão espiritual, você tem uma audição espiritual. Então, aquilo que está acontecendo na dimensão espiritual, que os nossos olhos não conseguem perceber, os seus sentidos espirituais conseguem perceber. E aí que está o desafio, desenvolver esses sentidos espirituais, porque à medida que você vai desenvolvendo a sua visão espiritual, sua audição espiritual, os seus sentidos em geral, você começa a ter cada vez mais revelações profundas de Deus e daquilo que está acontecendo no espiritual. Deixa eu fazer uma pausa aqui no assunto, rapidinho, só para falar. Se você ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever. A gente tem trabalhado sobre revelação de Deus e nos próximos vídeos a gente vai trabalhar ainda mais, explicando os motivos pelos quais as pessoas não ouvem a Deus, falar sobre sonhos, visões, impressões e as maneiras que Deus fala conosco. Então se inscreve no canal e curta o vídeo para saber que você está aqui comigo. Compartilhe com seus amigos se você sente que esse vídeo vai fazer a diferença na vida deles. E como eu falei logo no início, de fato, no Antigo Testamento isso estava disponível apenas para alguns, os profetas. E sobre isso eu já fiz um vídeo falando exatamente sobre o ministério profético e essa evolução aí, a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Só que agora eu quero te dizer que na nova aliança, Jesus abriu um novo e vivo caminho por meio do seu sangue. O seu corpo é um caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por meio dele nós temos acesso novamente a Deus. É livre e nós podemos nos aproximar com coragem e ousadia de Deus.
Nós podemos avançar em níveis mais profundos de revelação, porque Jesus abriu esse caminho. Nós não merecemos, de fato, nós somos pecadores, não merecemos nos aproximar de Deus, nós não temos capacidade alguma de ter revelação de Deus, porque Deus é santo e nós, pecadores, nosso corpo é corrupto. Mas, por meio do sangue de Jesus, nós temos livre acesso, é de graça, é o favor imerecido de Deus. E agora, por meio do Espírito Santo de Deus, nós temos acesso e capacidade de ter essa revelação. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E agora o nosso espírito se torna capaz de acessar a dimensão espiritual e ouvir a Deus. Isso está disponível para todos, não está mais restrito a apenas alguns, está disponível para todos. E Provérbios 29:18 fala que sem revelação o povo se desvia. Porque a revelação tem esse poder de nos alinhar a Deus. Porque quando nós temos a revelação de Deus, nós temos a revelação de quem Ele é. E quando isso acontece, nós somos reconectados e nós somos alinhados a quem Ele é. Porque a nossa identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Quando nós contemplamos a Deus e temos a revelação de parte de quem Ele é, dos seus atributos, das suas características, nós vamos nos alinhando e vamos nos tornando semelhante àquilo que nós estamos contemplando. Então, à medida que você cresce, se aprofunda em revelações de Deus, você vai se tornando cada vez mais alinhado e parecido com Ele, parecido com Jesus, e esse é o nosso objetivo. Nós somos chamados a ser filhos semelhantes a Jesus. Nós precisamos crescer à estatura de Cristo. E a revelação é um meio pela qual nós podemos nos parecer, nos aproximar de Jesus. Porque quando nós contemplamos a Deus e temos acesso à parte de quem Ele é, nós podemos então nos parecer mais com Ele. Isso fica mais acessível, entende? E por isso que Efésios 1:17, Paulo fala para que tenhamos o espírito de sabedoria e de revelação. É necessário que nós tenhamos revelações de Deus, porque por meio da revelação nós podemos acessar a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E quando nós acessamos essa suprema grandeza, nós podemos nos parecer mais com Ele, como eu já falei. E assim nós vamos cumprindo a nossa missão, o nosso propósito. Então entenda que revelação não é um conhecimento teórico. Não é você ler a Bíblia e ter um conhecimento teórico, um download teórico. Não. É algo profundo, é algo que nos reconecta à nossa identidade original, nos reconecta a quem Deus é. Nós temos acesso a um pedaço da eternidade por meio da revelação. Nós vamos nos aproximando de Deus. E aí isso nos conecta e nos transforma. E para isso é necessário relacionamento. Esse novo e vivo caminho por meio de Cristo e que nós acessamos com o auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada é possível. Mas tudo isso é feito para que possamos ter relacionamento. Cada vez que você acessa um nível da revelação mais profundo, você se aprofunda no relacionamento com Deus. Porque revelação é quase que sinônimo a relacionamento. O alvo é Cristo, como Paulo disse. Então, nós prosseguimos para o alvo. Esquecendo daquilo que ficou para trás e prosseguindo para o alvo. E cada vez mais que nós temos revelações de Deus, nós estamos nos aproximando um pouquinho mais. Mas algo precisa ficar claro. Filipenses 3:16 fala que nós somos responsáveis e nós devemos viver segundo a revelação que nós já alcançamos. Cada nível de revelação que você alcança do Senhor, você precisa viver conforme essa revelação que você já alcançou. Você não pode retroceder. Você alcançou um nível de revelação, é daqui para frente. Não pode mais voltar. O que isso quer dizer na prática? Se você teve a revelação do Deus que perdoa os seus pecados, você teve a revelação do Deus perdoador, do Deus misericordioso que esquece dos seus passados, que lança no lago do esquecimento e ficou para trás. Você teve a revelação. Eu não estou falando de um conhecimento teórico. Eu não estou falando você conhecer e saber dessa informação. Eu estou falando da revelação do Deus que perdoa. Se você já alcançou essa revelação, você não pode viver como se você não tivesse alcançado. Porque
quem é responsável por essa revelação do Deus perdoador precisa perdoar os seus irmãos. Não é uma escolha não perdoar, você precisa perdoar, porque você foi perdoado. E se você foi perdoado, agora você é responsável por isso. E agora você precisa propagar essa revelação. Porque você foi transformado por essa revelação. Você agora é responsável por ela e por propagar essa realidade do reino de Deus. Lembre-se que nós somos propagadores da realidade do reino de Deus. Então, à medida que você recebe uma revelação do Senhor, você propaga ela por meio da sua vida, você vive de acordo com ela. Então, você teve acesso à revelação do Deus que perdoa. Agora você é responsável por perdoar todos os seus irmãos, aqueles que te ofendem, aqueles que realmente merecem, fizeram de fato, te machucaram. Você precisa perdoar, porque você também era merecedor da morte e Deus te perdoou. É uma revelação, mas existem tantos níveis de revelação. Revelação do Deus de amor, e agora você precisa amar. A revelação do Deus, do Jeová Jireh, aquele que provê. E agora você precisa ser generoso, porque se Deus é o Deus generoso que provê aquilo que você precisa, por que você não vai prover aquilo que o outro precisa? Por que você não vai ser generoso também? Então, à medida que você tem revelações de Deus, você é responsável em viver segundo a revelação que você alcançou. Isso é muito sério, porque a gente gosta, né? É maravilhoso receber uma revelação. Porque se você recebe a revelação de Jeová Jireh, você tem as suas contas, as suas necessidades providas. Isso é maravilhoso. Meu Deus, eu vivenciei isso, é maravilhoso. Mas isso me torna responsável por ser generosa. Então, toda vez que eu não sou, eu tô andando em desacordo com a revelação que eu alcancei. E isso, eu preciso me arrepender e passar a viver de acordo com essa revelação, entende? Isso é muito sério e é algo que precisa ser levado em consideração. E outro ponto também muito importante é que cada nível de revelação que você recebe do Senhor, você precisa ter uma fé e uma obediência que seja compatível e proporcional à revelação que você alcançou. Fé para avançar, para viver de acordo com a revelação. E obediência. Porque a caminhada cristã é uma caminhada onde você vai crescendo em fé e em obediência. Não é se você tem fé ou não, é o quanto de fé você tem. Você pode ter uma fé pequena, você pode ter uma fé média, você vai crescendo em fé, você vai crescendo em níveis de obediência. Abraão foi obediente para deixar a terra dos seus pais e ir para uma terra que ele não conhecia. Mas lá no final da caminhada dele, ele precisou ser obediente para entregar o seu filho. Existem níveis de obediência. Existem níveis de fé. E você precisa ter uma fé e uma obediência compatível. Porque senão, você não vai conseguir viver de acordo com a revelação que você alcançou. Por isso, você precisa crescer. Você não pode ficar estagnado. Mas isso acontece de maneira natural. À medida que você vai tendo novas revelações, você vai sendo provado para que a sua fé também cresça conforme a revelação que você alcançou. Para que a sua obediência seja compatível também. E aí, se você vai se submetendo a todos os processos de Deus, você vai avançando de maneira compatível à revelação que você alcançou. Então, a revelação, ela vai expandir a sua mentalidade, ela vai transformar a sua mentalidade. E aí você vai poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas o contrário também é verdadeiro. Satanás é o pai da mentira. À medida que a gente permite com que as mentiras de Satanás penetrem no nosso interior, isso vai causando engano, confusão, medo. Vai gerando em nós morte, adoecimento e, consequentemente, paralisia espiritual, estagnação ou até mesmo a morte espiritual. Então, da mesma maneira que a revelação é a verdade, é o acesso à verdade de Deus, Satanás, ele também a todo momento, ele lança as mentiras dele. E se a gente ampliar os nossos sentidos espirituais, mas acessar as mentiras de Satanás, permitir com que essas mentiras penetrem. Porque existem, como eu já falei em alguns vídeos, 3 tipos de vozes. A gente pode ouvir a voz de Deus, mas a gente também pode ouvir a voz do maligno. Às vezes aqueles pensamentos intrusivos, coisas que vêm à nossa mente e que ficam martelando na nossa mente, dizendo que a gente é incapaz, que a gente não presta, que a gente não vale nada, que a gente não vai conseguir, que
vai dar errado. Esses pensamentos são as mentiras de Satanás sendo lançadas na nossa mente. Se a gente não se defender com o escudo da fé desses dardos inflamados do maligno, e isso penetra no nosso interior, isso gera confusão, engano, morte. Da mesma maneira que a revelação de Deus gera vida, transformação e cresce a nossa fé, o nosso nível de obediência, nos leva para mais perto de Deus. Se a gente permite com que as mentiras de Satanás penetrem no nosso interior, a gente vai adoecendo espiritualmente. Isso é muito grave, muito perigoso. Mas como combate os enganos, as mentiras de Satanás? Por meio da verdade. A luz, ela dissipa toda a treva. Não existe muita treva capaz de apagar a luz, não. A luz dissipa as trevas. Pode haver o máximo de trevas que for. Se você acende a luz, a treva é dissipada, porque a luz é infinitamente superior. E Deus é luz. Então, à medida que você recebe, se aproxima da revelação de Deus, a revelação de Deus vai dissipando as trevas do nosso interior. E vai permitindo com que a verdade cresça e floresça em nós. E assim a gente vai se aproximando de Deus e nos tornando mais parecidos com Jesus. Então é isso, meus amigos. Nos próximos vídeos, como eu já falei, eu quero me aprofundar ainda mais na revelação, os motivos por que a gente não tem escutado a Deus. E falar, né, nos outros vídeos a respeito de impressões, de sonhos, de visões, as maneiras que Deus fala conosco. Então, se você ainda não segue o canal, se inscreve para não perder nada, compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus!